Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou retornando aqui para mais uma série de episódios, onde nós vamos fazer algumas abordagens para fazer com que nós pensemos um pouco mais sobre a nossa especialidade, a endodontia. Eu creio que, através de conversas que eu tenho com colegas, amigos, encontros científicos, aqui também no IMAGNE, e em conversas pessoais, ainda pairam muitas dúvidas em relação à perfeição da endodontia. Nós sabemos que a perfeição não existe. Entretanto, existem medidas que nós podemos fazer para minimizar os problemas. Nós podemos aumentar esse nosso índice de sucesso. Eu não costumo falar mais em índice de sucesso. Nós falamos de previsibilidade. Ângelo, qual é o protocolo certo para que nós possamos fazer uma endodontia com previsibilidade? Uma endodontia onde nós vamos saber a resposta que o organismo vai ter. Bom, o protocolo é pautado geralmente em princípios e não em técnicas. A técnica que eu aplico em um dente inferior, no molar inferior, pode ser diferente da técnica que eu aplico no molar superior. O canino é diferente do premolar, o molar é diferente do incisivo inferior e assim por diante. Então não existe um protocolo de técnica, existe um protocolo de princípios. É o princípio da desinfecção cervical inicial, é o princípio de você fazer todo o processo de reconstrução coronária. Então, e assim por diante nós vamos fazer essa abordagem. Mas como é que eu posso fazer um tratamento de canal sem dor pós-operatória? Porque às vezes eu faço um tratamento de canal e o paciente fica sentindo dor. Bom, se a dor é uma dor moderada, onde você não precisa tomar medicamentos mais fortes, um analgésico pode resolver, ou se é apenas 24 horas ou 48 horas, onde após um tratamento mais forte, mais acirrado, em canais mais atrésicos, ele pode sentir. Mas sintomatologias persistentes são coisas que temos que rever, os conceitos, né? E aí é pautado, inclusive, nesse protocolo que nós vamos conversar um pouquinho. Mas quais são as limas que eu vou utilizar para fazer o tratamento de canal? Eu vou utilizar qual é a lima inicial e qual é a lima final do meu tratamento? Bom, essa é outra pergunta que nós temos que saber responder, porque quem escolhe o sistema não é o profissional, é a anatomia. Então, você começar um tratamento de canal em um premolar inferior é diferente do incisivo central superior ou da raiz distal de um molar. A questão não é qual é a lima que você vai iniciar o preparo, é o protocolo para que você possa efetuar esse tratamento utilizando essas limas sem causar danos à biologia. Não é questão de você já começar com o instrumento. Existe realmente um protocolo prévio que nós podemos falar que eu vou fazer essa abordagem aqui, tá? Mas sim, e quais são as ferramentas mais importantes que nós temos na endodontia? Eu estou colocando quesitos que foram conversados com outros colegas e explicados, que cada um tem uma dúvida. Eu estou fazendo uma compilação. E ele perguntou, então quais são as ferramentas tecnológicas mais importantes da endodontia? Todas são importantes, umas mais do que outras, mas todas têm um papel fundamental na endodontia. A microscopia operatória, o uso de ultrassons. Mas, Ângelo, eu uso ultrassom, mas como você usa ultrassom? Ou então, eu tenho ultrassom, mas não tenho microscópio. Como é que você vai utilizar o ultrassom se você não tem um microscópio para saber onde é que você está tocando naquelas paredes? Então, é um somatório, é uma tecnologia integrada. Essa é a endodontia contemporânea, não são coisas soltas, uma coisa chama a outra, tá? Mas o mais importante, na verdade, é você colocar na cabeça de que como utilizar essas ferramentas é mais importante do que o que você utilizar. Não, mas eu utilizei esse inserto, mas você utilizou como? É a forma de você fazer. Então, eu costumo dizer que existem 3 perguntas que merecem respostas. São 3 situações que nós temos que entender muito bem. Primeiro é o porquê. Por que você vai fazer o tratamento de canal? Bom, eu vou fazer o tratamento de canal porque o dente está com problema.
existe uma cárie, ou não existe uma cárie, mas existe um trauma oclusal que levou a uma periapicopatia, existe um processo crônico periapical. Então, a indicação existe, mas tem que saber o porquê. O porquê é que eu tenho que dar condições de saúde para esse dente. Por que você vai fazer o canal? Porque eu quero tratar o periodonto apical lateral para que esse dente possa ser restaurado e seja devolvido ao sistema estomatognático para exercer as suas funções de mastigação e de estética. Mas para que eu vou fazer o canal? O porquê eu sei, mas para que você vai fazer essa abordagem? A abordagem mais importante desses casos é o preparo do canal em toda a sua extensão, envolvendo aí o forame. Não adianta você fazer um tratamento de canal belíssimo se você deixa a porta de comunicação do endodonto com o periodonto contaminada. Então você tratou toda a parte do canal que não tem comunicação com o periodonto. Então a parte mais importante é o canal cementário, é o forame. Então, para que eu vou limpar esse forame? Para remover aquele biofilme, para remover aquele resto de polpa necrosada que não tem função e só vai prejudicar. Eu preciso fazer a remoção desse tecido em toda a extensão do canal. Mas o mais importante de tudo é o como fazer. Nós sabemos o porquê fazer, nós sabemos o para que fazer, e o mais importante agora é o como fazer. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Olha, eu utilizei tal sistema, mas como você utilizou? Ângelo, essa endodontia foi feita com microscopia. Sim, mas quais ferramentas você utilizou? Você magnificou, você enxergou, mas utilizou... Não, eu usei ultrassom. Quais pontas de ultrassom? Não, eu utilizei a ponta de pesquisa de canais. Quais pontas? De que forma você trabalhou naquela reentrância? Quanto de dentina você removeu? Qual foi a profundidade que você... Se você não encontrou, é porque está faltando alguma coisa. Mas eu trabalhei no canal, até a lima 35 é suficiente, não é? Depende do diâmetro do canal. Então nós temos que entender que o diagnóstico, o planejamento é muito importante. Se você faz um bom diagnóstico, se você faz um bom plano de ação e você utiliza toda a tecnologia integrada, você vai ter uma condição mais favorável. Mas para isso, mesmo que você tenha todas essas ferramentas, todos esses conhecimentos, é o como fazer. Então, como é que você fez esse trabalho? Como foi que você iniciou a endodontia? De que forma você trabalhou com o ultrassom? De que forma você trabalhou nessas reentrâncias, nesses polos desses dentes com os instrumentos? Não, mas eu fiz o pincelamento. Você fez o pincelamento com que instrumento? Essas são as perguntas que nós temos que fazer para nós chegarmos ao como fazer, né? Então eu vejo muitos profissionais, muitos colegas se queixando de sintomatologia pós-operatória, outras pessoas discutindo a questão de se você deixa a restauração antiga, se você não deixa a restauração antiga. São quesitos que devem ser discutidos. A maioria dos dentes que é indicada para a endodontia, a maioria é composta de dentes comprometidos no processo coronal. São grandes cáries, restaurações extensas infiltradas, paredes fraturadas, dentes sem cúspide, dentes que já foi feita uma urgência e vem lá com cimento de ose. Tudo isso tem que ser removido. Nós temos antes que fazer, e aí vem o protocolo, né? É o protocolo pautado em princípios e não em técnicas. Eu posso fazer a reconstrução coronária de uma forma, você pode fazer de outra. Mas o mais importante é que você remova, é o como fazer. Você remova toda a cárie, toda aquela restauração antiga, toda aquela dentina comprometida. Isso é fundamental, para que você possa utilizar os materiais adesivos. Eu costumo dizer que isso é um outro item que eu vou fazer no próximo episódio, né? É a forma de como você conduzir. Eu, quando faço a endodontia, eu já abro o dente pensando no final. Eu começo a endodontia pensando no final do procedimento. Isso é fundamental,
porque eu tenho que entregar o dente em condições de ser bem restaurado. Então a primeira coisa é remover toda a cárie, todo o material antigo, a não ser que sejam resinas recentes, essas não, tá? Mas todo aquele processo tem que ser reconstruído, entrar com brocas de baixa rotação, associado ao gel de clorexidina, para que você possa remover toda aquela dentina comprometida, deixando a dentina profunda, deixando a dentina em condições de saúde, para que você possa utilizar o ácido, o adesivo, o levantamento das paredes com resina Buckfill. Depois você vem fazer o quê? O isolamento absoluto, a formação da cadeia séptica. Como eu vou fazer o isolamento? Aí depende da técnica de cada um. O importante é você respeitar o princípio. Eu reconstruí o dente, isso é, dei condições ao dente ser bem trabalhado. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a formação da cadeia séptica, isolamento absoluto. Não tem vapor bucal, não tem saliva, nada pode interferir no seu procedimento. Depois que você faz todo esse processo, você vai fazer o quê? A desinfecção cervical. Você vai colocar a sua substância química e com brocas em baixa rotação ou insertos de ultrassom, você vai fazer ali 30 segundos, 1 minuto com ultrassom, removendo todas aquelas bactérias, ou a maior parte das bactérias, do assoalho e da embocadura dos canais. Você irriga, lava tudo. Depois você preenche a cavidade. É por isso que não é que eu não acredite, eu acho que fica faltando alguma coisa quando se faz uma endodontia e um dente sem parede. Porque se você não tem a parede lateral, como é que aquele dente vai reter a substância química? Como é que você vai trabalhar com os instrumentos sem a condição adequada de associação com as substâncias químicas? Você tem que reconstruir essa parede. Então depois você preenche a câmara pulpar da substância química, entra com a lima 10. Mas, Ângelo, eu estou tratando um canino, entra com a 10. Não importa qual seja o dente. A lima 10 vai apenas fazer a interferência em toda aquela trama microbiana que está no canal ali há muito tempo. Se for canais com necrose, você vai interferir no processo. Se for dentes com pulpa viva, você vai descolar aquela pulpa para facilitar a remoção e evitar, assim, um enovelamento pulpar. Tá? Então, a lima 10, em qualquer situação, faz parte do protocolo. Você vai irrigar, depois que você usa a lima 10, movimentos oscilatórios, horário, anti-horário, tracionando, indo aos pouquinhos, depois você vai fazer o pré-alargamento. Esse pré-alargamento vai remover as interferências das paredes cervical e mediana para que você possa entrar de uma forma livre, alcançando o terço apical. Se você não faz o pré-alargamento, como é que você vai medir o terço apical? Bom, se eu não mexo o terço apical, eu não sei com que lima eu vou iniciar e eu não sei com que lima eu vou terminar. A literatura é clara. Para que você possa alcançar o controle da infecção, é necessário que você tenha uma lima justa nas paredes e acrescentar mais 4. Você vai conseguir remover a quantidade de pré-dentina e de paredes de uma forma mais precisa, eliminando assim essa infecção. Então nós temos que fazer o pré-alargamento. Depois que você faz o pré-alargamento, você volta com a 10 para que você não possa entulhar aqueles debris para depois você fazer o glide pad. Esse glide pad depende muito do tipo de canal. Existem canais classe 1, classe 2, classe 3. Isso aí quem vai definir é a anatomia. Depois que você faz o glide pad, você trata o seu canal. Você vai escolher, você vai medir o terço apical e em seguida você vai fazer a sequência de limas. Eu conheço muita gente que faz endodontia com 2 limas, com a lima única. É interessante? Bom, depende da filosofia de cada um. Eu, particularmente, não utilizo isso. Se você entra com um instrumento sem medir o terço apical, é sinal de que você pode não alcançar o controle da infecção. Se você tem um canal mais amplo e você acha que com a lima 40 ou 50 você limpou aquelas paredes, você pode ter certeza que você não limpou. Então você tem que medir aquele forame
para que você possa saber o quanto você cortou de dentina. Mas, Ângela, e a substância química? Bom, aí fica a sua escolha. Eu utilizo o gel de clorexidina, mas se você quiser, você pode utilizar o hipoclorito de sódio. Mas o hipoclorito de sódio dá condições medianas. É um pouco limitado, porque ela vai impedir que você trabalhe em áreas fundamentais, que é o forame. Para que você possa fazer a limpeza do forame, que é a porta de comunicação do endodonto com o periodonto, você tem que utilizar o instrumento, uma substância química que seja compatível, biocompatível, que não seja deletéria. Então, o uso da clorexidina, nesses casos, faz uma diferença muito grande. Mas não sou contra o hipoclorito de sódio, depende muito da sua filosofia. Depois que você faz toda essa mensuração e você trabalha e você vai obturar os canais, mas, Ângela, e qual é o melhor cimento? É o biocerâmico? Bom, o biocerâmico tem uma diferença muito grande, que não dá tempo de discutir aqui. Aqui é apenas um episódio para discutirmos, colocarmos questões para que nós possamos discutir depois. É um levantamento para nós podermos raciocinar melhor. Mas o mais importante não é apenas o cimento, pode ser qualquer cimento. Eu sou favorável de respeitar a literatura, pegando os melhores cimentos, as pesquisas. Mas passei anos trabalhando com cimento simples. A questão não é essa. A questão é que você, após o preparo, você tenha que fazer manobras para que você possa utilizar bem os cimentos. O mais importante não é o cone gutta-percha, é o cimento. Se você não seca bem essas paredes, se você pôr... A remoção da esmerleia é um ponto controverso, porque a literatura não comprova que é fundamental, mas nós sabemos que as paredes ficam mais limpas, por que não limpá-las? Mas veja, o que eu estou querendo colocar é que se você seca o canal apenas com o cone de papel, tenha certeza que as paredes estão muito encharcadas. Você tem que entrar com capilar de tip, você tem que enxugar o máximo que você puder, depois você tem que calibrar em cone, colocar cones acessórios, se for um canal achatário, para que você possa enxugar bem essas paredes. Porque se tiver paredes úmidas, porque a maioria tem, a pessoa que não sabe não vê, mas a maioria, o cimento não vai aderir, o cimento não vai cumprir o seu papel de aderir às paredes dentinárias e os tubos dentinários. Então é uma sequência, é o que eu falo. Eu obturei com tal cimento, mas você obturou como? Quais foram as manobras prévias que foram feitas para a obturação dos canais? Depois que você obturou o canal, vamos fazer o quê? Colocar uma bolinha de algodão e um cimento? Não fazemos isso há mais de 12 anos. Nós fazemos uma qualificação da dentina, nós fazemos todo um processo de hibridização com materiais adesivos, podendo utilizar pinos ou não. Então, eu estou colocando esses passos para que vocês possam entender que o mais importante é o como fazer, é essa sequência. Em cada ponto dessa sequência, em cada passo, tudo tem que ser muito bem realizado, tem que cumprir o seu objetivo para facilitar o passo seguinte. Bom, então essa é a endodontia que nós pensamos. No próximo episódio eu vou fazer outras abordagens, vou colocar algumas dúvidas também para que nós possamos pensar juntos. Eu espero que vocês tenham apreciado e a semana que vem estaremos juntos no próximo episódio. Tchau!